Um dos primeiros tipos de traçados criados pelas crianças pequenas é conhecido como garatuja. Garatuja, traço ou rabisco, é o termo usado para identificar a expressão gráfica das crianças, que acontece na primeira infância, de 18 meses a cerca de 3 anos de idade. Os traços passam por várias fases de desenvolvimento, assim como as crianças. Ao observarmos crianças desenhando, percebemos que elas gostam da sensação e desempenham com felicidade essa atividade, como o menino da imagem, deitado sobre uma imensa folha de papel branco e mergulhado no prazer de fazer traços com um pedaço de carvão. Ele brinca e, ao mesmo tempo, faz desenhos. O carvão foi um dos primeiros materiais usados pelos povos antigos na arte rupestre para criar traços e desenhos. O desenho é uma linguagem muito antiga e usada para expressar várias ideias, e muitas obras de arte podem ser criadas especificamente nessa linguagem. Na arte rupestre, o ato de desenhar podia estar ligado ao poder mágico. Acreditava-se que a imagem capturada trazia bons presságios para atividades cotidianas como a caça e a busca por sobrevivência. O artista holandês Maurits Cornelis Escher usou o desenho como processo para criar uma gravura. Mas Escher também costumava usar a linguagem do desenho como produto final em várias de suas produções. A artista estadunidense Mary Cassatt retratava o cotidiano familiar e feminino de sua época. A prática do desenho é conhecida como produto final, nesse momento da história da arte, já que durante muito tempo o desenho foi usado como uma linguagem que servia de base para as outras, como a pintura, a escultura, a gravura. No final do século XIX e início do século XX, o giz pastel era um material bem comum para desenhos. Ele pode ser seco ou oleoso e permite ao desenhista efeitos de veladuras ou grafismos. Giz pastel é um material para pintura e desenho encontrado em lojas especializadas em materiais artísticos e vendido em pequenas barras, que podem ser diluídas com óleos ou solventes, no caso do pastel oleoso, ou passadas sobre o papel diretamente, produzindo traços em grafismos, ou seja, em linhas, ou fazendo veladuras, quando espalhamos o pigmento desse material para conseguir efeitos aveludados. Toulouse-Lautrec, artista francês de influência pós-impressionista, ficou conhecido pelos traços soltos e espontâneos que capturaram cenas da vida noturna da cidade de Paris do final do século XIX. Nessa obra, retratou seu amigo, o pintor holandês Vincent van Gogh. O pós-impressionismo foi um movimento artístico sem um padrão ou uniformidade, por meio do qual os artistas privilegiavam o uso de cores vivas e retratavam temas da vida real com uma visão subjetiva do mundo. Gauguin, Toulouse-Lautrec, Van Gogh e Cézanne são os principais representantes desse movimento, que aconteceu posteriormente ao movimento impressionista, desencadeando outras correntes estéticas. Odilon Redon, artista do simbolismo, que foi um movimento que surgiu na França no final do século XIX e reagiu contra o materialismo, buscando sugerir a realidade sem retratá-la de forma óbvia e valorizando a expressão. Portanto,
por meio de metáforas, símbolos ou ideias. O artista recorria à sua memória visual e não ao olhar direto diante do objeto a ser retratado. Redon é conhecido por seus retratos que mostram pessoas mergulhadas em seus próprios pensamentos. Foi um artista que fez desenhos criando delicadas texturas em cores esfumaçadas. O giz pastel é até hoje usado por muitos artistas, principalmente em desenhos e pinturas para ilustração. Desenhos para projetos. É possível fazer desenhos com a intenção de projetar peças de design, moda ou trabalhos arquitetônicos e, nesses casos, o desenho é parte de um projeto. Entre desenhos artísticos, processuais ou de projeções, criamos poéticas visuais. O artista e estilista paulista Jun Nakao, por exemplo, cria projetos para moda e arte conceitual. São desenhos que se transformam em roupas e figurinos, como os pertencentes ao seu trabalho Costura do Invisível, e os criados para a performance brasileira na cerimônia de apresentação do Brasil no encerramento das Olimpíadas de Londres em 2012. O vestido usado por Marisa Monte foi idealizado por Jun Nakao. Arte e religião. Há desenhos que expressam sentimentos religiosos, como os que podemos ver no teto da Casa dos Espíritos, local pertencente ao povo Yatimu, que vive às margens do rio Sepik, em Papua Nova Guiné. Os membros dessa comunidade decoraram todo o teto desse espaço sagrado com traços que formam padronagens em desenhos e formas figurativas, exemplos de arte milenar da Oceania. Desde a arte rupestre, inventamos e reinventamos a linguagem do desenho. Em cada cultura, desenhos com simbologias religiosas e ritualísticas são criados. Muitas são as religiões que se expressam por meio da arte. Alguns desenhos podem ser figurativos, outros abstratos, criando arranjos entre linhas, formas e cores. Observe na fotografia da mesquita que, por meio dos vitrais de formas geométricas, a luz do sol preenche com cores diversas todo o espaço sagrado. Desenho como processo para a pintura. Uma das obras mais famosas e monumentais da história da arte é a pintura da Capela Sistina no Vaticano. Para pintar esse enorme espaço, Michelangelo, artista italiano do período do Renascimento, fez desenhos com carvão em folhas grandes de papel. Foi preciso centenas de desenhos para estudar as feições dos rostos dos personagens bíblicos e a anatomia e os movimentos de cada figura. Depois dessa etapa, Michelangelo fazia pequenas linhas cortadas nas folhas de desenho, colocando-as no local em que desejava fazer o esboço da pintura. Para marcar, aplicava pigmentos em pó. Muitos profissionais colaboraram durante todas as etapas dessa pintura. Observe as imagens que mostram um estudo em desenho do artista e esse mesmo desenho finalizado no teto da capela. Aqui vemos
a Capela Sistina, pintada por Michelangelo na cidade do Vaticano. O artista levou 4 anos para completar o trabalho, de 1508 a 1512, durante o Renascimento, que foi um período cultural que aconteceu entre os séculos XIV e XVI, considerado um momento da história de grandes descobertas em muitas áreas do conhecimento. A arte ganhou inovações técnicas e estilo característico, mas buscou a grandeza das produções artísticas clássicas da antiguidade, principalmente as artes romana e grega. Você pode visitar as obras da Capela Sistina em Roma em 3D no site oficial do Vaticano. Um dos casos mais famosos da história da arte foi a reação de Michelangelo ao concluir a escultura do profeta Moisés em 1515. Arrebatado pela beleza e perfeição de sua obra, ele teria batido na estátua e exclamado: "Parla!" Em língua portuguesa, fale. Na atividade de hoje, responda às questões reflexivas que estão no questionário Arte e Religião, aí no Classroom. Um bom estudo e até logo!